Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Rádio Sintonizados na Palavra. Reflexão e meditação para seu dia a dia. Olá, irmãos, graça e paz. Vamos a mais uma programação da Rádio Online Sintonizados na Palavra. Sintonizados na Palavra. Hoje iniciamos a terceira semana, no caso a programação 3, referente à semana 7 a 13 de junho de 2021. Ou seja, essa programação é referente à semana 7 a 13 de junho deste ano de 2021. Vamos ter um momento de oração, pedindo a Deus a bênção e a direção para toda a programação, que possamos dedicar cada canto que for aqui apresentado ao Senhor em atitude de adoração a Ele, e possamos estar com nossas mentes, nosso coração voltados para o Senhor. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por mais um dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, por podermos ter livre acesso à Tua Palavra e podermos estudá-la, podermos compartilhá-la uns com os outros. Te pedimos que o Senhor nos ensine através da mesma, para que possamos colocar em prática os Teus ensinamentos em nossas vidas. Tem misericórdia dos enfermos, ó Pai, dos doentes que estão acamados nesse momento, precisando da Tua ajuda, do Teu auxílio, que eu só possa lhes assistir com Tua graça, Teu amor e misericórdia, Pai, e conforme Tua santa vontade possa mostrar a Tua cura na vida dessas pessoas, que as pessoas possam glorificar o Teu santo nome, ao receber a cura, Pai, o conforto vindo de Ti. Te peço pelos também que estão enlutados por causa da perda de seus entes queridos, que eles recebam consolo vindo de Ti, porque Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Dá-nos firmeza em Tua palavra, que possamos andar em obediência a Ti, pois estamos vivendo tempos difíceis, certamente, mas o Senhor é o Deus que nos dá livramento e nos dá discernimento para fazermos o que é certo e o que é errado. Que possamos cada dia buscar viver em santidade de vida, cientes de que a Tua volta se aproxima e é necessário que estejamos firmados em Teus santos caminhos. Abençoa cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento, cada ouvinte, cada pessoa que contribui com a Tua obra, Pai, que seja abençoado por Ti, ó Pai. Fala conosco no restante desta programação, Pai, recebe nosso louvor, recebe nossa adoração a Ti. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Amém. Hoje em nossa programação vamos estrear um quadro novo que será o quadro Leitura Bíblica. E como nos estudos do Clube de Leitura nós já estamos no capítulo 8 de Gênesis, então a leitura dessa programação será um pouco extensa, mas apenas nessa, já que estrearemos o quadro hoje, para a gente poder acompanhar o Clube de Leitura, então hoje vamos ter a leitura do livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 8. Então, nesse quadro vamos ter a leitura da Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje. Então, se você quiser, pode acompanhar também a playlist em nosso canal com a Bíblia, em áudio, onde faremos a leitura capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que possamos cada dia mais nos alimentar da palavra de Deus. Então, estreando agora o quadro Leitura Bíblica. Leitura Bíblica.
A Bíblia Sagrada na Nova Tradução na Linguagem de hoje. Gênesis, capítulo 1. A criação do universo e da raça humana, versículos 1 a 31. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Este foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte no só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam juntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e toda a espécie de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. Criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas.
Mas, para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Gênesis, capítulo 2. A criação do universo e da raça humana, versículos 1 a 4. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. O Jardim do Éden, versículo 4, parte B, até o versículo 25. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra, mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que, saindo dali, se dividia, formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Cush. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles, e eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse no sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Gênesis capítulo 3. A desobediência do primeiro casal, versículos 1 a 13. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma.
Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? O homem disse: A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. O castigo, versículos 14 a 21. Então o Senhor Deus disse à cobra: Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Ela esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Adão e Eva são expulsos do jardim, versículos 22 a 24. Então o Senhor Deus disse o seguinte: Agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Gênesis capítulo 4. Caim e Abel, versículos 1 a 16. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: Com a ajuda de Deus, o Senhor tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse:
Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Então Deus disse: Por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra, pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: Eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo de tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: Isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. E em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Os descendentes de Caim, versículos 17 a 24. Caim e a sua mulher tiveram um filho, e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi o pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres, uma delas se chamava Ada, a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naama. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, escutem-me, mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. 7 e Enos, versículos 25 a 26. Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Melhor som estéreo, pura qualidade digital. Vamos agora passar para o momento musical, onde estaremos louvando ao Senhor com belíssimos cânticos em adoração ao seu santo nome. Momento musical. Todo poderoso.
pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá. Música. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só eu desejo vem reinar de novo em mim. Adoro o Senhor comigo assim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Você pode sair do chão agora. Eu quero ouvir agora. Reinar em mim. Os adoradores apaixonados que amam o Senhor aqui. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo o que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Agora passo a palavra para o pastor Patrício, que trará uma palavra de exortação para todos nesse momento. Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Graça e paz. Quero ler para ti o Salmo 42, que diz: Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Que coisa linda diz esse salmo. O salmista está dizendo aqui que está com sede de Deus, querendo buscá-lo. E usa o exemplo da corça, um animal do deserto, que quando tinha sede saía nas carreiras, correndo em busca da água. E ele vendo esse exemplo, ele dizia que assim
como essa costa tem sede de água, eu tenho sede de Deus. E ele diz, quando irei, me verei perante a face de Deus. Olha o desejo dele estar na presença de Deus. Que desejo de estar na presença de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tem a mesma sede? Sede de estar na presença de Deus, de buscar o Senhor? Como assim? Sim, lendo a Bíblia, orando, chegando o dia de ir para a igreja para adorá-lo, para louvar. Você não quer ir para o céu? Claro que você quer ir para o céu. Então comece a estar na presença de Deus a partir de hoje, de agora. Porque se você quer ir para o céu, é lá e lá você estará para sempre na presença de Deus. É incrível como tantas pessoas hoje não ligam muito para as coisas de Deus, não tem essa sede de estar na presença de Deus. Tem que estar na presença de Deus, meu amigo, minha amiga, buscando ao Senhor, adorando, louvando-o. Tenha sede de Deus, pare com essa vida louca de correria aí. Claro, tem que correr pelo pão, correr pelo material, não é pecado, mas não esqueça de Deus. Tire esse ódio, essa raiva do seu coração. É incrível como as pessoas vivem hoje com raiva, iracundas, por causa de besteira, não tem humildade, não tem piedade. O que é isso? Aprenda do Senhor Jesus, que morreu na cruz por ti e por mim, quando ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Siga o exemplo de Jesus, do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro diz que o Senhor Jesus deixou exemplo para que nós pudéssemos seguir os seus passos. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como sou de Cristo. Oh, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a minha oração nesta manhã por ti é que você e eu tenhamos sempre sede de Deus. Vamos orar? Meu Deus e Pai, obrigado por mais um dia que estás acrescentado nas nossas vidas. Obrigado pelo mês que se inicia, novo mês, que temos novos propósitos, especialmente esse que tinha o salmista, de buscar mais e mais a Deus. Quero abençoar essa pessoa que me escuta dessa manhã, cheia de broncas, problemas terríveis, angústia, dor. Talvez essa pessoa esteja com ódio no seu coração, com raiva. Que essa raiva saia, que esse ódio saia em nome de Jesus. E ela tenha paz, tenha alegria de ser uma cristã que ama o Senhor, que está na presença de Deus. Eu abençoo essa pessoa, abençoo sua família. Eu não sei qual a angústia, qual é a dor, qual é a bronca. Tu sabes muito bem. Mas seja repreendido esse problema em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha um bom dia, um bom final de semana e seja feliz com Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Sintonizados na palavra. Teremos agora mais um momento musical, né? Dessa vez o momento musical internacional com louvores universais, né? Esse momento traz louvores de todas as línguas, né? Pessoas não somente aqui do Brasil, mas de fora também que entoam louvor ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor nesse momento. Momento musical internacional. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh,
Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Melhor som estéreo, pura qualidade digital. Sintonizados na palavra. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio.
universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Você está na sintonia. Sintonizado na palavra. Notícias. Iniciando as notícias de hoje, né, vamos começar trazendo a notícia direto do site da UISCB, que é a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Então, a notícia em destaque do site que vamos compartilhar hoje é sobre o Jornal Cristão, que já está disponível para download gratuitamente no site da UISCB. Então, a versão do jornal que está disponível, se você quiser pode acessar, né? Tá aí o link na descrição. É a edição de maio de 2021. A proposta dessa edição do Jornal Cristão é contar a história que o mundo atual, em especial a igreja, está vivendo. Nós fomos surpreendidos por uma pandemia que mudou os rumos de nossa existência. O mundo tornou-se uma casa onde todos vivem os mesmos dilemas e desabores. Vivemos um período de muita adversidade que se prolonga sem um fim previsto. Então, o foco nessa edição também é de trazer uma impressão para que uma futura geração saiba o que estamos vivenciando como igreja, líderes e membros durante essa terrível crise pandêmica. Então, você pode acessar o conteúdo do jornal de duas maneiras, ou baixando, né, no site da UISCB, ou acessando o link, né, para fazer a leitura online dessa edição do Jornal Cristão. Agora vamos às notícias locais aqui do nosso estado de Pernambuco. Pernambuco contra o Covid. Novo decreto prorroga até o dia 13 de junho de 2021 as medidas restritivas em relação às atividades sociais e econômicas estabelecidas no decreto anterior. Então, o governador do estado de Pernambuco, considerando por fim a indispensabilidade de se reduzir a velocidade de disseminação do vírus em municípios específicos onde se tem verificado pontos de aglomeração de pessoas, especialmente durante os finais de semana, ele faz esse novo decreto. Por causa da aglomeração de pessoas em alguns municípios, principalmente nos finais de semana, né, tendo em vista o combate ao coronavírus, é que surge esse novo decreto. E o artigo 1º desse decreto, que é o decreto de número 50.778 de 2 de junho de 2021, diz que ficam prorrogadas até o dia 13 de junho de 2021 as regras complementares e mais restritivas relativas a atividades sociais e econômicas estabelecidas no decreto 50.752 de 24 de maio de 2021.
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Então, como vimos anteriormente, o mesmo decreto foi estendido agora até o dia 13 de junho. Só dando ênfase, como falamos anteriormente, semana passada, as atividades na igreja estão momentaneamente suspensas. As igrejas podem funcionar apenas de modo a fazerem transmissões online, ou seja, o público não pode estar presente no templo por enquanto. Agora vamos voltar um pouco no tempo, e ouvir melodias inesquecíveis, músicas, louvores que marcaram o nosso tempo, nossa infância, nossa juventude. Você vai poder acompanhar algumas delas nesse momento. Você ouve agora lembranças e recordações musicais do passado. Melodias inesquecíveis. Enquanto estavas distante de Cristo, vivias vazio, sem paz no teu lar. Mas hoje és um crente, tua vida é céu. Jamais te esqueças que agora o teu lar é a casa de Deus, é a casa de Deus, é a casa de Deus. Um lar com Jesus é a casa de Deus, é a casa de Deus, é a casa de Deus. Um lar com Jesus é a casa de Deus. Se hoje problema é sempre constante, separa um instante e ora ao Senhor. Varão resgatado e esposa também, o amanhã do lar depende do amor que hoje ele tem. É a casa de Deus, é a casa de Deus. Um lar com Jesus é a casa de Deus, é a casa de Deus, é a casa de Deus. Música.
Sintonizados na palavra. Agora vamos mais uma vez passar para o quadro Leitura Bíblica, não é? Lembrando que esse é um quadro novo que estreia hoje e por isso temos uma leitura um pouco extensa, né? Vimos anteriormente Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 4 e agora vamos acompanhar a leitura de Gênesis capítulos 5 a 8. Lembrando que a leitura é feita na nova tradução da linguagem de hoje. Leitura Bíblica. A Bíblia Sagrada na nova tradução na linguagem de hoje. Gênesis, capítulo 5. Os descendentes de Adão, versículos 1 a 32. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou. Ele lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho, que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Maalalel nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Maalalel tinha 65 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Maalalel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: O Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é pesado, mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis, capítulo 6. A maldade da raça humana, versículos 1 a 8. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos.
O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. A barca de Noé, versículos 9 a 22. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher e os seus filhos e suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para você, e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Gênesis, capítulo 7. O dilúvio, versículos 1 a 24. Depois, o Senhor Deus disse a Noé: Entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as aves que existem na terra, pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão e as aves, entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do 2º mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar, e foram abertas as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e sua família entraram na barca, junto com os seus filhos Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca, e ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar.
A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra, e depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Gênesis, capítulo 8. O fim do dilúvio, versículos 1 a 19. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo que ficou voando de um lado para outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro da barca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado, e ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. E dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do 1º mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim, Noé e a sua mulher saíram da barca, junto com os seus filhos e suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com as suas espécies. Noé constrói um altar, versículos 20 a 22. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Sintonizados na palavra. Vamos agora ao nosso clube de leitura, né? Você está preparado? Fez a leitura semanal? Fez o dever de casa? É hora de colocar em prática aquilo que a gente leu durante a semana e compartilhar a leitura bíblica feita. Vamos lá? Examinando as Escrituras. Graça e paz, irmãos. Vamos a mais uma edição do nosso clube de leitura, onde compartilhamos o nosso aprendizado através das Sagradas Escrituras. Estamos estudando o livro de Gênesis e hoje vamos compartilhar a leitura que foi feita em Gênesis nos capítulos 6 ao capítulo 8, né?
Somente relembrando que é necessário que vocês também façam a leitura para que quando colocarmos o programa no ar, você já tenha lido, para a gente compartilhar a leitura que foi feita, ok? E no programa anterior, fixando o conteúdo, tivemos as seguintes perguntas, né? Que foi onde compartilhamos de Gênesis do 3, capítulo 3 ao capítulo 5. Então a primeira pergunta foi: quem também recebeu castigo e maldição, mesmo sem ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que resposta você deu? Então, se você respondeu a cobra, está correto, né? Foi a cobra que também foi castigada, né? Isso a gente lê lá no capítulo 3, versículos 14 e 15 de Gênesis. A segunda pergunta foi: que resposta Caim deu quando o Senhor lhe perguntou por seu irmão Abel? Qual foi a resposta que Caim deu quando ele tinha matado seu irmão, né? E depois Deus veio e perguntou a ele por Abel. E a resposta foi: não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? Essa resposta está no versículo 9 de Gênesis 4. A outra pergunta foi: quantos anos Matusalém viveu? E qual era o nome do pai dele? Você sabe quantos anos viveu? Aliás, né, Matusalém, conhecido como o homem que viveu mais tempo na Bíblia, né? Com exceção de Enoque e Elias, que foram trasladados, né? E a gente não vê alguma narrativa deles terem passado pela morte. Mas dos que viveram e morreram, o que viveu mais foi Matusalém. Ele morreu com 979 anos. E o pai dele se chamava Enoque, né? É o que lemos no capítulo 5, versículos 21 e 27 de Gênesis. E qual lição você pôde extrair dos textos lidos semana passada, Gênesis 3 a 5? Essa pergunta é individual, né? Cada um toma uma lição diferenciada para si. Então, para mim, eu tomei como aprendizado que Deus nos dá o direito de escolha para a gente decidir fazer o que é certo. Ele mostra, né, as opções. Mostra o caminho correto e também mostra o caminho errado que vai dar em problema, né? Se escolhermos trilhar o caminho errado. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim, que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, porque Deus é fiel e não vai permitir que a gente seja tentado além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento, de sorte que possamos suportar. Então, nosso dever como cristãos é buscar se afastar do mal a cada dia e nos apegarmos cada dia com as coisas de Deus, porque assim como foi com Caim, assim como foi com Adão, com Eva, que não resistiram à tentação, eles colheram, né, o mal, eles acabaram colhendo as consequências por causa do mal que cometeram, por causa do pecado que cometeram. Então, eu tomei como lição para a minha vida, eu acredito que você também tomou um pouco como lição isso. A gente não deve ceder às ciladas, à tentação do inimigo, porque Deus dá a oportunidade de a gente se sair, né, da gente se afastar, para não cometer o erro e acabar sendo prejudicado. Amém? Mas hoje vamos compartilhar capítulos 6 a 8 do livro de Gênesis. Vamos lá? Clube de Leitura Bíblica. Aprendizado compartilhado por meio das Sagradas Escrituras. Então, esta semana nós recomendamos a leitura dos capítulos 6 a 8, que seria o tema principal que abordaríamos no clube de hoje, né? Então, espero que você também tenha feito a leitura para que a gente possa compartilhar. Então, os versículos-chave para o estudo de hoje encontram-se no capítulo 6, versículos 5 e 7, que diz: quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais,
os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Em Gênesis 6, nós vemos que, à medida que a população cresce, a maldade vai se evidenciando entre os habitantes da terra. Então o Senhor Deus fala com Noé para fazer uma barca para que ele, sua família e os animais escapem da destruição que virá por meio do dilúvio. No capítulo 7, Deus manda o dilúvio e destrói todos os seres viventes da terra, exceto Noé e sua família, que estavam com os animais na arca. Deus se lembra então de Noé e no capítulo 8 lemos sobre o fim do dilúvio, quando as águas finalmente baixaram e Noé pôde então sair da barca com sua família. É o que vemos do versículo 1 ao versículo 19. E após todos saírem, Noé constrói um altar em adoração ao Senhor. Então, lendo aqui no capítulo 6, nós vemos que depois do pecado de Adão, houve uma certa decadência na raça humana. Deus viu que a perversidade tinha aumentado na terra e a inclinação das pessoas era só praticar o mal. Deus então, com muita tristeza, resolve dar um basta e castigar a humanidade. Aqui no versículo 6 nós lemos que ele ficou muito triste por haver feito os seres humanos. Então, por causa disso, ele resolve exercer esse castigo. Mas tem Noé, não é? Foi considerado como justo e íntegro entre o povo de sua época. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Mas os demais habitantes infelizmente se corromperam e não se importavam com Deus. O mundo em si encheu-se completamente de pecado. Então Deus decide fazer algo, né, que iria impactar toda a humanidade. O castigo consequente do pecado que estava sendo cometido iria atingir também os animais, pois por causa do crescimento constante do pecado, todos seriam destruídos. Mas Deus ordena a Noé que construa uma arca para que ele e sua família se salvem, assim como um casal de animais de cada espécie, né? Então, não seriam todos os animais que iriam perecer, mas Deus ordena a Noé que separe um casal de cada espécie para poder preservar, né? Para que eles fossem preservados após o dilúvio. Noé não questiona nada, né? Não faz questionamento nenhum. Ele se mantém firme e começa então a construir a arca da mesma maneira que Deus tinha ordenado a ele. Eu deixo aí em destaque, né, o versículo 22 do capítulo 6, que diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. No capítulo 7, nós vemos o início do dilúvio. Então, na semana do dilúvio, Deus alerta a Noé que entre logo na arca com sua família e com os animais, porque após 7 dias iria começar o dilúvio. É o que diz aqui no versículo 4, pois daqui a 7 dias vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. Então o dilúvio inundaria toda a terra. E para que a família de Noé fosse preservada com vida, era necessário que eles estivessem todos na arca. E é isso que Noé faz. E juntamente com sua família e o casal de animais de cada espécie entram na arca. Em cumprimento à palavra do Senhor, o dilúvio chega. E aqui no versículo 17 diz que a chuva cai sem parar durante 40 dias e 40 noites. A gente vê aqui no versículo 17, o dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca e ela começou a boiar. Tudo que havia na terra morreu, todos os seres vivos foram exterminados e só restaram Noé e os que estavam com ele na arca. Mesmo após a chuva, a terra continuou inundada por 150 dias e só depois desse tempo foi que as águas começaram a baixar. Versículo 24 diz: só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Partindo para o capítulo 8, nós lemos sobre o fim do dilúvio. Então Deus se lembra de Noé e dos que estavam com ele e faz com que o vento sopre na terra para que as águas possam baixar. Logo no começo do capítulo a gente lê isso aqui no versículo 1. A arca parou nas montanhas do Ararate. Alguns relatos bíblicos afirmam que a soma dos períodos nos quais se fala das águas subindo e descendo até que a superfície da terra fique totalmente seca novamente foram 371 dias. Então a soma total dos dias, desde quando Noé entrou até o dia que ele saiu,
da arca foram 371 dias. Isso dá mais de um ano, não é verdade? A gente trazendo para nossos dias atuais, então a gente dá para imaginar que foi muito tempo chovendo mesmo. Então, após as águas baixarem totalmente e a terra ficar seca, Deus ordena que Noé saia da arca com sua família e com os animais. Noé sai com os animais, sai com sua família e, como demonstração de gratidão a Deus, ele faz um sacrifício e oferece animais em holocausto. É o que vemos aqui no versículo 20 do capítulo 8, que diz: Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus o Senhor. Pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. Deus se agrada desse sacrifício e declara, afirma que não vai voltar a destruir mais os seres vivos como fez neste dilúvio. É o que diz no versículo 22, concluindo o capítulo 8, também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Então, vamos à aplicação prática desse estudo. O que podemos tirar como aplicação para nós? O fato do homem já ser pecador por natureza torna necessário que o mesmo se arrependa e se volte para Deus para obter a salvação e a redenção divina. Por quê? Porque nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. E se a gente não se arrepender, a gente não vai conseguir desfrutar dos benefícios de uma vida próxima a Deus. Tanto que Deus diz em Gênesis 8, a parte B, do versículo 21, que nunca mais vai amaldiçoar a terra por causa da raça humana. Por quê? Porque ele sabe que desde a juventude as pessoas só pensam em coisas más. E Atos 3:19 nos fala que é necessário que a gente se arrependa e se volte para Deus, para que os pecados que a gente comete sejam perdoados, o texto diz: portanto, arrependam-se e volte para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Muitas vezes cometemos alguns pecados e não damos a importância em nos arrependermos, por acharmos que Deus não vai se importar com isso. Mas, na verdade, conforme que a gente viu aqui, na ocasião do dilúvio, Deus se entristece muito, quando pecamos e não nos arrependemos. Mas Deus se alegra quando a gente se arrepende com sinceridade. Efésios 4:30 diz assim: não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus nos libertará. É uma exortação a não entristecermos o Espírito do Senhor. E quando a gente peca, a gente acaba entristecendo o Espírito Santo. Lucas capítulo 15, versículo 7 diz assim: pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Esse texto fala que há júbilo no céu, há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Mas no texto, infelizmente, o que aconteceu com as pessoas nos dias de Noé? Ao invés de se arrependerem, eles alimentavam o pecado dia após dia. E o que no início, quando vimos lá no começo, os primeiros capítulos, parecia ser um pecado isolado, ou seja, um fato talvez que aconteceu e pronto, passou, como a gente viu lá com Adão, com Eva, com Caim, que pecou, infelizmente acabou se estendendo por toda a humanidade, O pecado se alastrou, no meio de todo, estava todo mundo cometendo pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Tá vendo? É o que diz a palavra de Deus. A Bíblia fala que, assim como foi nos dias de Noé, será também quando o Senhor Jesus voltar em sua glória. É o que diz lá em Mateus 24:37.
que diz que a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Lucas 17, 26 a 27 também reforça, né, esse texto que diz: como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou a todos. O juízo de Deus logo irá se cumprir. Temos que ter a disposição e a firmeza de Noé, porque em breve o Senhor voltará. Então que possamos nos manter firmes na obra do Senhor, conforme lemos lá em 1 Coríntios 15, 58, não é? Que diz: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Em outras versões diz que o trabalho, né, não é vão no Senhor, o trabalho que exercemos em prol da obra do Senhor. Amém? Que Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações, cada dia mais que possamos aprender com a sua santa palavra. Vamos agora fixar o conteúdo, né? Vamos às perguntas dos textos estudados hoje, e você tem até a próxima semana para respondê-las e compartilhar conosco, ok? Então, primeira pergunta: por qual motivo Deus castigou a humanidade com o dilúvio? Vou repetir: por qual motivo Deus castigou a humanidade com o dilúvio? Você sabe? Então responda, né? Você pode deixar seu comentário na descrição, ou no aplicativo, ou no site, ou no nosso canal aqui no YouTube, para a gente compartilhar na próxima semana. Segunda pergunta: quais pessoas entraram na barca e por qual motivo elas se livraram do dilúvio? Você sabe quem foi que entrou na barca? Então você vai responder e vai dizer qual motivo que fez com que elas se livrassem do dilúvio. Terceira pergunta: de que maneira Noé soube que as águas do dilúvio já haviam baixado? Porque ele estava lá, né, trancado na arca, e como foi que ele soube que as águas já haviam baixado? Você vai responder também. E por último, que lições práticas você pôde extrair dos textos lidos essa semana? Então encerramos por aqui, só reforçando que esta semana a leitura será nos capítulos 9, 10 e 11 de Gênesis. Então você vai responder essas perguntas que foram feitas, né, na lição de hoje, vai trazer na próxima e vai ler durante a semana os capítulos 9 a 11 de Gênesis para podermos compartilhar aqui todos juntos. Ok? Um forte abraço e até o próximo estudo. Deus vos abençoe. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores e produtores. Com você, uma razão para viver. Graça e paz seja com todos vós. Aqui é o pastor José Patrício, da Igreja Congregacional Rendeiras. Mais uma vez estou com você com esse programa, Uma Razão para Viver. Está escrito na Bíblia: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens, mulheres, que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos, capítulo 3, versículo 19, e capítulo 17, versículo 30 e 31. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado por esse novo dia que estás a nos conceder. Obrigado, Pai Celestial, pelas tuas bênçãos misericordiosas sobre nossas vidas. Eu daqui abençoo, Pai, todos quantos estão ouvindo este programa através dessa potente emissora. Eu abençoo o triste, o abatido, o cansado, o aflito. Aquele que está alegre também, que confie cada vez mais no Senhor. Especialmente nesse dia especial, em nome de Jesus. Amém. A meditação desse dia de hoje, que quero compartilhar com você, está numa comovente parábola do filho pródigo, muito conhecida por todos quantos leem a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. É uma história que se aplica bem em nossos dias. Se aplica a muitos pais e filhos que me escutam nesta manhã.
A parábola narra a história de um dos filhos que antecipadamente pede ao pai parte de sua herança, contrariando o seu querido papai. O pai lhe deu e ele sai de casa contra gosto daquele que tanto amava, pois era o filho caçula. Ele parte de casa seguindo seus instintos aventureiros, conselhos nefandos dos seus amigos do peito, cheio de si, achando-se dono do mundo, dono do seu nariz. É como muitos estão fazendo hoje, em busca dos prazeres transitórios do pecado em toda a sua dimensão, e assim aquele jovem saiu de casa. E você, meu jovem, meu filho, meu irmão que me escuta, minha irmã, saiu de casa? Está pensando em sair? Como ficou o coração daquele pai vendo seu filho xodó sair de casa? Como ficou a mamãe e o mano mais velho? E a pergunta sem resposta daquele pai todos os dias e noite era: onde está ele agora? A parábola diz que ele gastou todo aquele dinheiro rápido, voou de suas mãos nas farras com seus amigos e prostitutas, ficou liso e teve que trabalhar num serviço humilhante, cuidar de porcos, passando fome, lamber os lábios com desejo de comer a comida dos porcos, lavagem. Que tristeza, que humilhação! E lembra-se das farturas de casa do seu papai. Chora e chora. Resolve voltar para casa, para pedir perdão ao pai e voltar para casa. Meu querido ouvinte, isso já aconteceu com você? Estás fora de casa, pensando em sair de casa? Esta parábola aponta para o nosso grande Pai, que é Deus. E nós somos o filho que deixa o lar, e estamos perambulando nos caminhos desta vida, sofrendo a desilusão com tudo e com todos, sentindo saudades. Na parábola, o pai sempre o esperava, conforme o versículo 20. É Deus que espera você. Volte para Deus. Saia desta vida vazia, solitária, sofrida. Bem assim se expressou o grande Santo Agostinho. Viemos de Deus e não descansamos enquanto não voltamos para Deus. Volte para Deus. Ele, como pai, te espera. O filho voltou e recebeu perdão, alegria, e houve festa naquela família. Assim, se você voltar para Deus, o teu Pai Celestial, haverá festa no céu. Diz o Senhor Jesus em Lucas capítulo 15, versículo 7. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Um pai que busca o filho, um pai que espera o filho, um pai que se compadece do filho, um pai que ama o filho, um pai que perdoa o filho, mas também um filho que volta para o pai. Volte para os braços do seu pai e volte também para Deus que te ama e te espera. Amém. Visite nossa igreja congregacional na rua 51, número 6, bairro Rendeiras, Coab 3. E o pensamento da semana? Para você, o que vale mais? Preste atenção nesse pensamento. Para você, o que vale mais? A palavra do seu coração? A palavra dos seus amigos? Ou a palavra do seu pai? Pense nisso e seja feliz. Receba a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Sintonizados na palavra, a sua rádio da internet. Agora vamos nos deleitar com mais uma poesia trazida pelo saudoso Gioia Júnior do seu CD Poemas de Fé de 1969. Momento Poesia. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele, era emprestado. E o manso jumentinho em que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele, era emprestado. E o pão, o suave pão que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele, era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu, era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado,
mostrando à multidão qual o caminho. Por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado e de onde havia de ressuscitar, o túmulo era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz, e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certo dia numa hora de busca da verdade, mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa não era sua, essa cruz era minha. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Você ouve agora Dicas de Saúde. Ofereça pelo menos 3 porções de frutas às suas crianças diariamente. Uma porção equivale a uma laranja, maçã ou banana média, ou a uma fatia de fruta maior, como melão, melancia, mamão. Esses alimentos podem ser consumidos nos lanches da manhã, da tarde e também na forma de sobremesa. Você ouviu Dicas de Saúde. A qualquer momento tem mais na programação. Sintonizados na palavra, reflexão e meditação para o seu dia a dia. Estamos nos aproximando do fim da nossa programação de hoje, né? Vamos passar para o som ambiente, mas antes quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, você que está nos acompanhando desde a primeira transmissão. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, lhe dando direção e orientação, que possamos cada dia mais buscar nos alimentar, né, da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Um abraço para minha avó querida, que nunca perde o programa, para minha mãe, Neide, para minha amada esposa, Vani, também, que está acompanhando a programação, para nossos irmãos da nossa igreja, né, que sempre acompanham a nossa programação. Eu não tenho todos os nomes aqui das pessoas que nos acompanham, mas enfim, sinta-se abraçado por nós, que Deus esteja com suas bênçãos e abençoando e dando saúde, né, e livramento nesses tempos difíceis. Muito obrigado pela participação, Deus abençoe a sua vida, fica agora com o som ambiente e até o próximo programa. Deus te abençoe. Som ambiente.
Música.